Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Então, beleza, tem caixa assombrada do mês de maio disponível com o tema zumbi. Não perca a sua. Olha aqui mais um item que vai na caixa. Ai, é verde aqui, então fica com o chroma key. Tá, mas é uma canequinha, ela é de plástico, tá? Não quebra nada, é bem resistente, aliás. Café, olha aqui para você tomar o seu cafezinho e apoiar no seu zumbi. Aqui, ó, você põe já a canequinha aqui no seu zumbi, pega a colherzinha, mexe o seu cafezinho e deixa aqui também na mão do seu zumbi segurador de café. Olha só, essa caixa tá muito legal, não perca a chance de tê-la, beleza? Então, bora para os relatos de hoje. E o primeiro deles é este aqui. O que aconteceu aquela madrugada? Vamos ver. Olá, Ana, assombrados e equipe. A história que vou relatar trata-se apenas de um caso curioso que me intrigou e ocorreu quando eu tinha por volta dos meus 13 ou 14 anos. Não é há tanto tempo assim. Só a título de referência, hoje eu tenho 23 anos. Embora tenha me assustado na época, hoje não acredito que haja um elemento sobrenatural nessa história. Mas existem questões sem respostas. É uma moça que nos conta. Nas estantes de livro que ficam no meu quarto, há diversos enfeites em miniatura. Surpresas de ovos de Páscoa e Kinder Ovo da infância, mini bonequinhas, etc, etc. Um desses enfeites trata-se de um chaveiro de cachorrinho muito fofo. Ao apertá-lo, ele emitia um ruído, que deveria simular um latido, mas soavam mais como chiados confusos. Além disso, acendiam luzes vermelhas em suas bochechinhas. Nessa época, eu e minha irmã gostávamos muito de dormir na mesma cama, para podermos conversar até tarde. Assim, ela trouxe as suas coisas, conversamos e dormimos. Em algum momento, no meio da madrugada... Eu falei o título do relato, né? O que aconteceu aquela madrugada. Ok. Bom, em algum momento no meio da madrugada, acordei com um som. Fiquei um pouco confusa, olhei ao redor e vi 2 pontinhos vermelhos na escuridão do quarto. Assustada, tentei acordar minha irmã, cutucando ela, mas ela não acordou. Com medo, me cobri toda e me encolhi na cama, pensando que havia sido um evento isolado e não voltaria a se repetir. Ledo engano. Passaram-se talvez 20 a 30 minutos e novamente acordei com um chiado baixo. Fiquei na dúvida se deveria ignorar, pois como dizem, quem procura acha, né? Pensei em simplesmente me fingir de surda e não demonstrar nenhuma reação. Prendi a respiração, fiquei parada. Como se o fato de me fingir de morta fosse mudar alguma coisa, né? É claro que não. Novamente aquele latido chiado. Aí eu me virei assustada. E lá estavam os 2 pontinhos vermelhos na escuridão. Com uma coragem que eu não sei de onde veio, eu corri até o interruptor no escuro. Era apenas uns 3 passos, mas nessas horas, parece 2 quilômetros. E aí eu acendi a luz. Encarei o chaveiro na estante por 1 minuto e então corri de volta para a cama. Decidi acordar a minha irmã, pois pior que sentir medo é sentir medo sozinha. A parte intrigante não foi o fato do chaveiro ter acionado 3 vezes, mas o que descreverei agora. Minha irmã não acordava, simples assim. Fiquei de joelhos na cama, cutucando o seu braço, assustada, ansiosa e desesperada para que ela acordasse logo. Ela nem se mexia. Então comecei a sussurrar alto em seu ouvido e nada. Comecei a chamar alto, grudando a boca na sua orelha, assim, ai! E nem sinal de vida. Então, a cada nova tentativa, eu era tomada pelo pânico, desesperada. Comecei a beliscá-la, cutucar bem forte, retirei a coberta de cima dela, puxando com força, dei tapas em seu rosto e nada. Ela não acordava. Eu, nessa hora, já estava num absoluto pânico. Comecei a achar que ela estava morta, pois simplesmente era impossível alguém não acordar com tudo aquilo. Não tinha como. Mas ela respirava, o que me tranquilizou, embora o pânico não tenha diminuído. Resolvi tirar aquilo de lá.
O quarto dela ficava de frente com o meu e a porta estava fechada. Eu estava bem assustada, pois o corredor estava imerso na escuridão e mesmo que a luz do meu quarto estivesse acesa, tudo parecia assustador naquele momento. Em um novo surto de coragem, agarrei o chaveiro, abri correndo o quarto da minha irmã sem olhar para dentro, joguei o chaveiro lá e fechei a porta. Voltei para o quarto, apaguei a luz e me escondi de volta na cama sob as cobertas com o coração aos pulos. Talvez alguém esteja se perguntando por que eu voltei a apagar a luz se eu estava com medo, né? E aqui vai o meu raciocínio. Se você vê algo estranho na escuridão, pode culpá-la por estar causando alguma ilusão, uma sombra ou algo assim, né? Se você vê algo com a luz acesa, tem que aceitar que alguma coisa não está certo mesmo. Não há desculpas. Então eu prefiro a dúvida da ilusão do que a certeza do fato. Enfim, no dia seguinte, pela manhã, uma tia veio passar uns dias em casa e com sua típica mania de limpeza, foi até o quarto da minha irmã. E aí ela perguntou de quem era aquele chaveiro e por que estava jogado ali. Aí eu mencionei somente o fato de ter ligado algumas vezes durante a noite. Ela me olhou confusa e disse, mas ele nem está funcionando. Assustada e sentindo um arrepio pelo corpo, tomei o bichinho da mão dela e comecei a apertar em desespero, tentando provar que sim, ele estava funcionando. Mas foi em vão. Mesmo espremendo o bichinho nas minhas mãos, não dava nem sinal de vida. Considerações. Aqui deixarei as minhas considerações e dúvidas. Em primeiro lugar, após passar o medo da ocorrência, pensei racionalmente e a resposta era óbvia. Coisas eletrônicas, antes de parar de funcionar definitivamente, começam a apresentar defeitos. Seja a luz que começa a piscar e zunir, seja o rádio que começa a chiar ou travar, o celular que tira foto sozinho, brinquedos eletrônicos que se movem sem motivo, né? É como se os últimos resquícios de energia da bateria estivessem sendo gastos antes de parar, mas sem acionar. Eu acho que algo semelhante acontece com pessoas durante aquele fenômeno de melhora súbita antes da morte. Ok, então quanto ao chaveiro, tem uma explicação até que cabível. No entanto, como explicar o fato da minha irmã não acordar? Aquilo definitivamente não era normal, não. Nunca havia acontecido antes. Como alguém supostamente não acorda de forma alguma? O que aconteceu? Outra consideração que provavelmente parecerá irrelevante a quem estiver ouvindo é: eu tenho um sono extremamente pesado. Gritos, pessoas chamando, despertadores ao lado da cabeça ou embaixo do travesseiro, alarme da casa ou do carro disparando de madrugada, música muito alto na casa do vizinho, brigas, etc. Essas coisas são ineficazes para me acordar. Não funciona para mim. Eu simplesmente não acordo. Outro fato, eu jamais acordo de madrugada. Jamais. Por ter o sono muito pesado, eu durmo a noite toda, sem interrupções e jamais levanto. Nem para beber água ou ir ao banheiro. Como sei que algumas pessoas fazem, né? É comum para algumas pessoas levantarem durante a madrugada, tomar uma água, ir no banheiro e tal. Portanto, o simples fato de eu ter acordado 3 vezes com um som praticamente inaudível é algo incomum para mim. Possíveis explicações. Contei a minha irmã o ocorrido e ela ficou surpresa. Disse que não soube de nada do que aconteceu, que em nenhum momento sentiu ou ouviu qualquer coisa, nem as minhas inúmeras tentativas de acordá-la. Disse que não é possível não acordar naquelas circunstâncias. Anos depois, comentando o caso com a namorada dela, a mesma propôs uma explicação quase totalmente cabível. Eu estava em projeção astral. Eu ia falar isso. Mas você não se viu ali? Ou você não viu o seu corpo na cama enquanto você tentava chamar a sua irmã? E outra, você conseguia tocar nela, de fato? Puxar a coberta de cima? Como isso? Bom, vamos ver. Eu estava em projeção astral. Isso explicaria o porquê da minha irmã não acordar, pois era, na verdade, o meu corpo astral que a estava cutucando e batendo. Isso só não responde como que o chaveiro havia sido encontrado no meu quarto, pois se eu o havia jogado em projeção, pela manhã ele ainda estaria na minha estante.
Talvez uma possibilidade é que eu tenha acordado em projeção nas 2 primeiras vezes, incluindo a que eu tentei acordar a minha irmã. E somente na última ocasião em que atirei o chaveiro para o quarto dela, eu estivesse de fato acordada. Tá, mas e a coberta que você disse que arrancou de cima dela? Foi em qual vez? E você voltou a coberta em cima dela? Então, não sei se a projeção... E você não viu você dormindo? Ou... Bom, foi cabelo ou tem um bicho mesmo querendo entrar na minha boca de novo? E o chaveiro? Bem, alguns de vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com o chaveiro. Eis aqui novamente o meu raciocínio lógico, nada lógico. Na época que eu ainda acreditava em eventos sobrenaturais com muito afinco, eu acreditava que se um brinquedo ou objeto parece ter algo errado e você tenta se livrar dele ou tenta descartá-lo, ele tentaria se vingar. Não pergunte de onde eu tirei isso, simplesmente era uma ideia minha. Tentei apertá-lo durante os anos para ver se havia, de fato, parado. E parou mesmo. Portanto, a hipótese se confirmou. Estarei enviando uma foto dele. Ok, deixa eu ver. Como disse, não se trata de um caso sobrenatural, apenas uma situação com um ponto que me intrigou. Obrigada, tudo de bom, Ana, equipe e pessoal que assiste o canal. Deixa eu só ver aqui a imagem do chaveirinho. Ai, que bonitinho. É tipo um cachorrinho de pelúcia, né? Que se aperta assim, provavelmente aí ele acendia as bochechinhas. E o que eu penso também é o seguinte: poderia ter, às vezes, algum espírito lá mesmo que ao se aproximar do objeto, ou ele usou as últimas baterias, a última bateria que tinha ali, aí esgotou, ou ele realmente, com a força do espírito ali, né? Porque a gente sabe que eles manipulam eletroeletrônicos, né? Às vezes até mesmo por querer se comunicar, lâmpadas, rádio, televisão, né? Quantas histórias a gente não vê que a televisão liga sem estar na tomada, por conta da energia do espírito que chega ali perto tentando se comunicar, a luz que acende, apaga, né? Então, acredito que se ele usou, chegou perto, se aproximou, sei lá, de um chaveirinho desse que talvez nem tivesse bateria para ligar, ele ligou por conta do espírito que chegou perto. Agora, esse negócio... E talvez essa mesma coisa que tenha ativado o chaveirinho aí tenha impedido a sua irmã de acordar. Agora, porque eu não sei. Será que... Então, mas e aí? O espírito não fala mais nada? A única coisa que ele conseguiu... Não estou desfazendo do espírito, mas foi ligar um chaveirinho e fazer a irmã não acordar. Por quê? Agora, se ela estava em projeção, como que ela tirou a coberta da irmã? Como que ela sentiu o toque na irmã? Como que realmente ela jogou o chaveiro em outro lugar? Ou, né, esse negócio da coberta? Ou ela não viu o corpo dela deitado na cama? Quem entende mais o negócio aí, tenta dar uma explicação para isso, ok? Mas realmente é curioso, principalmente o fato da irmã não acordar com todo esse chacoalhão aí. Bom, vamos então para o próximo relato, que é este daqui. Fizeram um trabalho para matar os meus cachorros? Será? Olá, Ana, me chamo fulana, mas sei que aqui serei a fulana. Eu sou de Porto Seguro, na Bahia, e acompanho o seu canal desde 2015. Amo ouvir enquanto estou no trabalho ou limpando a casa. E esse é o meu primeiro relato. E é longo, já vou avisando. Não é muito longo, tá? Mas é médio longo. Então, Ana, isso ocorreu em não sei que ano. Aqui ficou 201. Então, eu não sei exatamente que ano. Eu tinha 4 cachorros. 3 fêmeas e um macho. A Lola, o Olaf... Acho que a Lola, Olaf, Sky e a Kira. Eu amo animais. Além desses cães, eu tenho também um coelho e um porquinho da Índia e 2 gatos. Já deu para notar que eu sou a própria Cinderela. Então, Ana, na época do ocorrido, eu apenas estudava, pois eu tinha 14 anos. Estava no primeiro ano do ensino médio. Todo o tempo, eu morei apenas com a minha avó materna. Minha mãe e o resto da família moram em outra cidade, por isso eu só poderia ir visitá-los no fim de ano. Então, e não foi diferente naquele fim de ano. Bom, o meu pai tem carro e veio buscar a mim e a minha avó.
Como eu ia de carro próprio, eu poderia levar os meus cães comigo, pois não teria quem alimentasse eles enquanto estivéssemos fora, já que ficaríamos mais de uma semana fora. Então levei todos. A viagem foi tranquila, chegamos na fazenda onde minha mãe mora e meus cães ficaram livres para correr e brincar todo o tempo. 4 dias depois que eu cheguei, um homem, que tem fama de ser macumbeiro, chegou na casa do meu pai e viu os meus cachorros deitados na varanda. Imediatamente, aquele homem ficou completamente obcecado pelos meus cachorros. Ele insistia muito para que eu desse um a ele. Eu falei que eu não dava os meus cachorros a ninguém e que eu tinha muito apego a eles. Depois de muito insistir e eu negar, aquele homem foi embora. Mas no dia seguinte ele voltou, novamente querendo um dos meus cães. E é claro que eu disse não. O homem então se levantou, olhou para mim e deu um sorrisinho sarcástico. Ana, eu me arrepiei toda. Eu senti maldade no olhar dele. Então ele agradeceu meu pai pelo café que havia tomado e foi embora. Naquele mesmo dia, durante a noite, o Akira, que é a Akira, acho, né, que era a mais nova, não queria comer. Vomitava uma água verde. Eu não dei muita importância a isso, já que a Akira costumava comer muita grama e às vezes ela vomitava bolas de capim. Então achei que a água verde poderia ser isso. Umas 3 horas mais tarde ela ainda vomitava. Aí eu comecei a ficar preocupada. Chamei meu pai para que levássemos ela ao veterinário. Então fomos. Chegando lá, os veterinários não sabiam dizer o que estava acontecendo com ela. Depois de tomar muito soro e ficar internada, o veterinário mandou ela para casa. Disse que apenas poderíamos esperar a morte dela. Ou, se quiséssemos, ela seria sacrificada ali mesmo. Como assim? Por quê? O que levou ele a dizer isso? Resolvemos levá-la para casa, pois ainda tínhamos esperança de que a Akira fosse salva. Eu chorava, pedia a Deus que salvasse a minha cachorrinha, mas eu chorei tanto que eu acabei dormindo e só acordando no dia seguinte. Quando acordei, a minha cachorra tinha morrido. Eu fiquei desolada. Eu amava a minha cachorrinha. Esqueci de mencionar que levamos os outros cães ao veterinário também, para que fossem vacinados contra doenças virais e parasitárias, já que achávamos que poderia ser uma dessas a causa da doença repentina da Akira. No mesmo dia da morte da Akira, Lola também começou com os mesmos sintomas, vomitando, sem querer comer. Começamos a achar que os nossos cães tinham sido envenenados. Mas isso não era possível, pois era para todos ficarem doentes ao mesmo tempo e os veterinários saberiam se tivesse sido veneno. Lola, assim como Sky, foram levadas ao veterinário e também não conseguiram entender o que acontecia. E novamente eu perdi um cachorro. E foi assim. No intervalo de 4 dias, eu perdi todos os meus amigos. Tudo da mesma forma. Ana, eu fiquei doente. Literalmente, eu fiquei doente. Eu senti uma dor de cabeça absurda, uma terrível dor de ouvido. Eu tive febre de 39 graus. Eu precisei ser hospitalizada. Eu não conseguia respirar. A dor que eu sentia parecia que eu tinha perdido um ente muito querido. Eu não sentia fome, eu só lembrava dos meus cachorros e me perguntava o que tinha acontecido e por quê. 2 dias depois de eu ter perdido todos os meus amigos, aquele homem apareceu lá novamente e perguntou pelos cachorros. Meu pai contou o que tinha ocorrido. O homem não disse nada, apenas sorriu com aquele mesmo sorrisinho maldoso e sarcástico e disse assim: "Pois é, né? Não quis me dar um." Ele se levantou e foi embora. No dia seguinte, pela manhã, eu estava arrumando as minhas coisas para voltar para casa e chegou um pastor na casa da minha mãe. Esse pastor disse que Deus tinha mandado eu orar pelas minhas ovelhas, pois um lobo estava à espreita. Ele disse apenas isso e foi embora. Aí nós começamos a ligar os pontos. O homem, com fama de macumbeiro, a obsessão dele pelos meus cachorros, a morte repentina dos cães e o recado desse pastor. Esse homem fez um trabalho para que os meus cachorros morressem, já que eu não dei um a ele.
Então, Ana, foi esse o meu relato. Desculpe os erros, digitei pelo computador, eu não sou tão boa, espero que conte o meu relato, espero que goste também, até mais. Gente do céu, 4 cães morrerem da mesma forma, desse jeito. Ah, meu Deus. O que o homem tinha que encasquetar, me dar um? Ah, vá se danar, meu Deus. Sendo esse perdão, Senhor. Ai, mas eu espero que volte se ele fez alguma coisa. Ai, a gente não pode desejar o mal pros outros, mas olha, só que volte. Volte o que a pessoa faz, que volte, porque faz o que volte pra ela. É ruindade. Ai, meu Deus do céu. Ficar quieto, né? Ficar quieto. Vocês podem falar aí por mim. Próximo relato. Parece aqueles relatos de maledito que a gente fica brabo. Próximo relato. A casa gelada que não era vendida. Oi, Ana, esse relato não é meu. Me foi contado e eu achei interessante. Não tem nomes no relato, é uma moça que nos conta. Bom, um amigo comprou uma casa com piscina num lugar ótimo e por um preço bem abaixo do valor de mercado. E aí a gente já tem que desconfiar. Se a casa é ótima, tá num ótimo lugar e o preço tá muito bom pra ser verdade, você fala que tem alguma coisa aqui. Tem um corpo enterrado, tem uma assombração que abre os armários à noite, tem alguma coisa que ninguém quer. E aí o preço foi lá pra baixo. Tem que desconfiar. Mas tem gente que não liga, fala, eu tô procurando mesmo casa com fantasma, porque assim eu pago e moro bem. E o fantasma a gente dá um jeito depois. Bom, então, na época, disseram a ele que os herdeiros não estavam interessados em morar no imóvel e queriam mesmo era um dinheiro rápido. Uma oportunidade de ouro. A casa, apesar de um estilo moderno, estava com aparência de abandonada, mas ok. Nada que uma reforma não desse jeito. Mudou-se para lá, então, e foi arrumando a casa aos poucos, deixando a piscina por último. Nesse meio tempo, tinha uma sensação ruim quando estava em casa. Apesar da felicidade em seu íntimo pela compra, era como se estivesse sempre triste. Mas mudava o pensamento e continuava a arrumação. E mais, a cidade era praieira. À noite, normalmente fazia um friozinho, mas lá, especialmente e estranhamente, gelava a casa, né? Como ele saía cedo para trabalhar e voltava tarde, né? Ele não tinha tido contato com os vizinhos ainda. O pouco tempo vago era para ajeitar o interior da casa. Bem, chegou a vez de limpar a piscina. Como o dinheiro estava curto, assistiu a vídeos, né, de como se faz e ele mesmo tentou fazer o trabalho. Depois de 2 dias que tirou de folga com a finalidade de terminar a piscina, mas já sem ânimo, pois não conseguia que ficasse limpa, um vizinho o viu de longe e o chamou. Esse seria seu primeiro contato com a vizinhança. Então, apesar de sujo e cansado, ele foi lá atender o vizinho. Este chegou e perguntou se ele queria ajuda, pois havia um piscineiro que atendia a toda a vizinhança e ele poderia indicá-lo. Meu amigo ficou muito feliz e disse que sim, que gostaria de contratar os serviços do especialista. Então, o vizinho, após passar o contato, puxou o assunto e eles conversaram. O vizinho disse: olha, ninguém aqui na rua acreditou quando soubemos que a casa tinha sido vendida. E o meu amigo disse: mas por que? A casa é tão boa. E ele falou: sim, de fato, a casa é muito boa. Mas é que depois do ocorrido, ninguém conseguiu morar aí mais do que 1 mês. Era um tal de mudança que entra, mudança que sai, até que ficou um tempão vazia. E aí o senhor chegou. E aí meu amigo disse: bom, deve ser o frio que faz à noite aqui, né? Acho que dependendo da época do ano tem que se acostumar. E aí o vizinho disse: o senhor também sente? Pois é, o frio é só aqui na sua casa, viu? Depois do ocorrido. O povo comenta. E aí o meu amigo perguntou: mas como assim só aqui? Eu não tô entendendo. E o vizinho disse: é que o antigo dono tirou a própria vida na casa. E depois disso, ninguém mais consegue morar por muito tempo aí.
Meu amigo, que é espírita, após saber a história da casa e linkar com as sensações que sentia, fez orações em prol daquele espírito sofredor. Eu sei que em pouco tempo tudo passou e ele nunca mais sentiu nada. E já passaram-se aí 8 anos desde a compra da ex-casa assombrada. Olha lá, tá, Vitor, falando que tem gente que não liga, pega as oportunidades e sabe lidar com a situação, pronto, acabou. E em vez dele ficar com medo, não sei o que, ele entendeu o que estava acontecendo, teve compaixão pela alma que ali estava perdida, fez suas orações, ajudou e o fantasma seguiu feliz, provavelmente, né, encaminhado, e ele em paz ali e bora, pegou a boa oportunidade num preço bom. Aí que tá, né, assim, é lógico que se tem esse fantasma, né, realmente o fantasma da pessoa, o espírito que fica preso ao local, né, e aí tem quem vai conseguir conviver e tem quem não vai, com o fantasma psicológico, vamos dizer assim, mental, de você saber o que aconteceu naquele local. Por mais que não tenha o espírito da pessoa ali, mas só de você saber o que aconteceu, tipo nesse quarto, nessa sala, isso pode não deixar a pessoa confortável, entendeu? E aí vai ter gente que vai conseguir conviver com isso e tem gente que vai falar, não quero, não me sinto bem, não é porque tem o espírito ou não, mas é só pelo fato do que aconteceu ali, né? Próximo relato. É o mesmo cachorro? Outra história com cachorro, vamos ver. Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Meu nome é Fulana e hoje eu quero contar algo interessante que está me acontecendo. O relato não terá nomes, não tem nada a ver com espíritos e nem com coisas estranhas. Mas é algo bem curioso, então vamos lá. Primeiro, quero te parabenizar pelo trabalho, amo os relatos, a maneira como você os conta, o respeito que tem conosco e a família linda que vocês são. Amo vocês. Muito obrigada. Vamos ao relato. Aninha, já te mandei vários relatos. Dentre os lidos, há um que se chama Proteção em Forma de Cachorro. Ai, tem vários relatos assim. Ele ocorreu comigo e com a minha irmã em meados de 2004. E você o contou em uma coletânea no dia 24 de setembro de 2018. Resumidamente, minha irmã e eu tínhamos uma lanchonete perto de uma faculdade da cidade. Era época de férias, estávamos sozinhas, eu acho que eu lembro. Do nada apareceu um cachorro da raça pastor alemão, capa preta, e ficou cuidando da gente. Assombrados, procurem esse relato para entender melhor. Se eu achar, se eu lembrar, eu tento colocar aqui. Se não, vocês procurem aí, ó. Proteção em forma de cachorro. Não é um que chegou uns caras numa moto, não sei das quantas. Chegaram uns caras lá e os cachorros espantaram. Enfim, vamos ver. Pois bem, depois desse ocorrido lá em 2004, eu enfiei na minha cabeça que um dia eu teria um cachorro dessa raça, um pastor alemão. Sempre falei isso pra minha família. Eu realmente não ligo pra raça, pra pedigree, essas coisas. Eu sempre tive animais resgatados em casa. Inclusive, o meu gato, que vai fazer 13 anos agora, em maio, foi um gatinho resgatado pelas zoonoses aqui da minha cidade e eu o adotei. Para mim, animais são sempre perfeitos. Eu não vivo... Não, para mim, animais são perfeitos. Eu não vivo sem. Mas sempre nutri esse desejo de ter um pastor alemão. Em 2022, me mudei da casa da minha mãe. O abençoado e eu alugamos uma casa. O gato veio com a gente. Nos mudamos em março. Em outubro de 2022, o abençoado me presenteou com a minha melhor amiga, minha guardiã. E ela é da raça pastor alemão capa preta. A raça que eu tanto desejava ter. Chegou em casa com 45 dias, gordinha e de orelhas caídas, mas desde cedinho já era bem protetora. Essa raça eu acho que é, né? A partir desse dia, ele sabia que você queria? Ou ele não sabia que você queria essa raça e veio assim na coincidência? Bom, a partir desse dia nos tornamos inseparáveis. Onde eu tô, ela tá. Eu não tenho privacidade nem no banheiro.
O abençoado vem para casa aos finais de semana, então somos apenas ela, o gato e eu. Isso explica o apego que ela tem por mim. Hoje ela tem 6 meses. O que vou contar agora pode ser coisa da minha cabeça, mas eu acredito que não. Em 2004, quando aconteceu o fato do relato que eu citei, eu me abaixei para abraçar aquele cachorro e olhei dentro dos seus olhos. Aquele olhar era diferente. Era como se ele me dissesse: vou sempre te proteger. Algo assim. Era um olhar de ternura, de amor. Eu nunca esqueci aquele olhar. Corta para 2023 agora. Ela estava com 4 meses, então, a nova cachorrinha estava com 4 meses. Era uma quinta-feira. Onde eu moro é um bairro bem tranquilo. A maioria dos vizinhos são mais idosos. É na mesma avenida da lanchonete que tínhamos. Nessa noite, ela e eu estávamos na sala. Eu estava fazendo as unhas e ela deitada nos meus pés. Do nada, começou uma gritaria na rua. Eu acho que eram 2 moradores de rua discutindo. E eles começaram a bater nos portões das casas. Eu acho que forçando para entrar, ou para tentar entrar, né? Eu não sei. Eu acho que eles estavam drogados, sei lá. Quando eu fui me levantar para tentar ver alguma coisa, o portão social, ele tem... O portão social tem um detalhe em vidro que dá para um pedaço da rua. E a cachorra rapidamente se colocou na porta da sala. Ela arrepiou os pelos do pescoço, ficou em alerta e soltou um latido tão grosso que eu me assustei. Ela nunca tinha feito aquilo. O latido dela ainda era um pouquinho fino, né? Ainda é bebezinha. Ela ficou naquela posição de não me deixar passar, me protegendo. E o meu portão foi o único que eles não mexeram. Eles passaram direto. Depois que eles passaram, ela se sentou na porta, com as orelhas bem em pé, apenas farejando e observando. Quando me abaixei para falar com ela, eu vi aquele olhar, Ana. Aquele de quase 20 anos atrás. Ela me olhava exatamente como aquele cachorro. Na hora eu fiquei... até arrepiei. Na hora eu fiquei em choque. E isso já aconteceu mais 2 vezes desde esse dia. Eu me pergunto se ela é aquele cachorro que me protegeu há anos atrás. Eu sou um bandista e acredito que sim. Acredito que ela é aquele mesmo espírito puro que voltou até mim. E você, o que acha, Ana? Obrigada por ler o meu relato. Sucesso para você e para sua família. Amo vocês. Beijos. Um beijo para você. Muito obrigada. Eu acredito que se você sentiu isso, porque não dá para falar, é você que vivenciou a primeira e agora com ela. Se você sente isso aqui dentro, se você identifica esse olhar, se faz sentido para você, eu acredito que pode ser sim. Eu acredito que esses seres, esses animaizinhos de estimação, enfim, eles são enviados, eles não chegam até nós por acaso, para de várias formas, às vezes, proteger a gente, às vezes fisicamente, como, né, de não deixar um meliante chegar perto, ou espiritualmente, de não deixar energias negativas chegarem até nós, ou mesmo elevando a nossa vibração. Porque que pessoa de bem não fica feliz com um bichinho? Não dá um sorriso com qualquer bichinho que seja, né? Eu estou falando aranhas, cobras, esse daí tem alguns que gostam, mas assim, ai, oi bichinho, tchau bichinho. Tô falando assim, tipo, você tem um cachorro, um gato, se você gosta de uma cobra, de uma aranha, né? Tudo bem, se você gosta, se sente confortável, também você vai ficar feliz com ela. Mas eu digo assim, animais são puros, né? Então, por mais que às vezes você tá tão triste, tá tão pra baixo, aí seu gatinho vem, deita em você, parece que eles sabem que eles precisam te acalentar de alguma forma, e aí eles sobem, você fica, tipo, tô aqui com você, sabe? O cachorro vem, deita do seu lado, só isso já te tira um sorriso, mesmo que você esteja lá embaixo, não é? Então, é outra forma que eu falo desses animaizinhos trabalharem conosco e nos ajudarem, além da proteção física e espiritual, energética, não é? Bem, eu acredito sim. Bora
pro próximo relato, que é... Eu não anotei, peraí, deixa eu anotar que eu contei, senão eu fico perdida e depois eu acabo contando de novo, né? Beleza, vamos pro próximo, que é... Minha avó me alertou em sonho. Oi, Ana. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Me chamo Fulana, sei que vai me chamar de Fulana. Conheci seu canal por conta de uma acho que de uma ex-namorada, ex-namorado. Por conta de um ex-namorado onde a família dele adorava ouvir histórias assombradas, principalmente o seu canal. Bom, não haverá nomes e se houver, já estará trocado. Tenho 23 anos e pouca experiência com o sobrenatural. Bom, vou começar a contar a minha vivência. Em 15 de novembro de 2021, minha amada avó veio a falecer por insuficiência respiratória, após 3 infartos. Ela era uma pessoa incrível. Todos a amavam, amigos, familiares, até mesmo os vizinhos da rua. Ela era de uma fé inabalável e eu era o seu xodó. Claro que não havia neta favorita, pois éramos em 2 netas. E desde sempre ela orava todas as noites de joelhos em seu quarto por todas e por todos, né, ao seu redor, nos dando proteção em nossos caminhos. E avós, né? Após o seu falecimento, as coisas começaram a mudar. Eu e meu pai, que sempre brigávamos, mas pela minha avó fazíamos as pazes, e eu fazia visitas a ele às vezes, já não nos falávamos mais tanto quanto antes. Eu, casada há quase 3 anos e com um neném de nem 1 ano de idade, ainda querendo engatinhar, dava mais trabalho que criança para ele. Quem? Pro pai? Dava mais trabalho que criança pro pai, é isso? Meu casamento era de muita briga. Então eu ia sempre atrás do meu pai, como se ele fosse resolver alguma coisa, entendi. Aí, após uma separação, o meu pai cedeu a parte da casa onde a minha avó morava, do mesmo jeitinho que ela tinha deixado. Todos os móveis, os panos, tudo que era dela. Como eu chorava dia e noite de saudades, Ana. Era apenas eu e meu filho, sem emprego, sem renda, sem nada. Após algum tempo, eu e o pai do meu filho decidimos tentar criar o nosso filho juntos. Fui morar na cidade dele. Após um tempo já estando lá, as brigas voltaram, pois ele havia comprado um celular e começou a sair e a mentir muito, me deixando sozinha com o nosso filho por dias. Após ele trocar a senha do seu celular e não querer me passar, eu fui dormir brigada com ele e durante a noite eu sonhei com a minha avó e com meu pai. É isso? Sonhei com a minha avó e meu pai. Ela estava sorridente, mas em certo momento ela ficou séria. Virou-se na minha direção e, me olhando, falou o nome de uma moça, Sara, e foi embora. Eu acordei no susto, sentei na cama, olhando em direção à porta e vendo o meu marido. Então, rapidamente perguntei para ele quem era Sara. Ele, sem entender nada, disse que não sabia quem era e tudo mais. Nesse dia, eu enchi tanto o saco dele que ele me passou a senha do celular. Eu rapidamente fui olhar o celular dele, para ver se achava alguma coisa relacionada a essa moça. E como quem procura acha, lá estava. Ele havia curtido fotos dela numa rede social. A maior besteira que eu fiz foi ir avisar a moça que ele era casado, pois no mesmo momento ela mandou mensagem para ele, e assim começando a conversar. Após 1 semana, eles já estavam marcando encontro. Eu me separei e fui embora de lá. E até hoje eu agradeço a minha amada avó de sempre estar comigo e me proteger, pois se não fosse ela, em sonho, me avisar ou adiantar a situação, sairia ou não teria como saber. Ainda sinto que ela está por perto em alguns momentos e agradeço por tudo. Às vezes ela me visita em sonhos ainda. Se puder, me avise quando for lido. Ah, tá. Ouvir os seus relatos será emocionante. Ouvir o meu relato também. Obrigada, Ana, pela atenção que você dá a todos nós. Beijos. Um beijão para você. Muito obrigada.
Então, avós sempre cuidando dos seus, não é? Então, como estava bloqueado tudo, você ia demorar muito para descobrir, ou não ia descobrir, né? E vai saber. E aí deu para seguir a situação logo, né? Sem maiores problemas. Deixa eu ver aqui, bora pro último relato de hoje. Último relato, que é este daqui. Peraí, gente. Deixa eu pegar aqui. Último relato bem curtinho. Eu tô decidindo qual que eu conto aqui bem curtinho. Esse daqui, ó. Paralisia do sono e o demônio que me atacou. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Espero que sim. Não se preocupe que esse relato não terá nomes. Eu amo o canal e resolvi enviar este relato aqui de um acontecido, que foi há mais ou menos uns 10 anos atrás. Hoje eu tenho 27 anos. Quando isso aconteceu, eu tinha entre 16 para 17 anos, por aí. Bom, uma vez eu tive uma paralisia do sono. Estava dormindo na sala, no sofá. Era uma noite de domingo. Estava eu e minha mãe na sala, né? Lembro que eu estava ouvindo o Fantástico que passava na TV. Eu tentava me mexer e não conseguia. Nem braços, nem pernas. Então ela conseguia ouvir o que estava passando na TV, estava dormindo, mas acordou e paralisada. Os olhos não abriram. Era horrível essa sensação. Achei estranho e nem sabia o nome disso. Aí passou uns 2 dias e novamente isso ocorreu. Fui dormir, era uma meia-noite e acordei de madrugada sem conseguir me mexer novamente. E foi muito pior, Ana. Porque nisso eu sentia um ser vindo para cima de mim, me atacando. Eu balançava minha cabeça, me debatia tentando sair daquilo. E mesmo com os olhos fechados, eu via que era um demônio. Como se esse ser estivesse no astral. Eu estava sem ar e ele me sufocando. Comecei a rezar muito e pedir para que isso acabasse. Passaram-se alguns segundos e ele foi embora. E eu acordei assustada. Olhei a hora e era umas 3 e pouco da manhã. Pesquisei e vi que se chama paralisia do sono e que às vezes você vê certas coisas durante a paralisia. Depois desse dia, nunca mais aconteceu nada do tipo, mas eu tinha medo de dormir e acontecer de novo. Bom, é isso, Ana. Um beijo para você, para o Matheus e toda a sua família. Um beijo para você, muito obrigada. E você aí, já teve uma paralisia do sono? Com visões, com sentimentos, com essas coisas? Eu já tive. E a impressão que dá é que sempre que você paralisa, você já sente o climão mudar ali. Você fala, oh, meu Deus, vai vir alguma coisa, que eu preciso sair logo disso, né? Tem a explicação científica também para a paralisia do sono, mas aí fica a questão. Será que ao redor de todo mundo tem o lance lá do povo das sombras, do homem de chapéu, do homem de capuz, que é visto, mas aí tem a explicação também científica, aí eu não sei. Talvez as duas coisas ocorram. A explicação científica não está errada, realmente isso ocorre, mas vai saber se do lado espiritual também não tem uma coisa aí, né, que acontece. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Não se esqueçam de deixar o like aqui. Se gostou, já vai lá, já deixa o like. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.